Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabemos que estamos aqui no projeto para aprender, né? Para aprender a pregar a palavra de Deus e também aprender uns com os outros, né? Eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Só isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nessa passagem, todo leitor da Bíblia, todos os irmãos leitores da Bíblia já devem conhecer a passagem que fala sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana. O que eu pude entender lendo essa mensagem que Deus me deu, aqui fala que Jesus veio de Judéia, de Jerusalém para a Galiléia. No caminho, vai dizer aqui no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Jesus, ele estava a caminho da Galiléia com seus apóstolos, seus discípulos, e ele passou por Samaria. Ali ele chegou ali junto, ele passou numa cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria, e ele, já cansado da viagem, era quase a hora sexta, já era tarde, ele cansado, ele se assentou-se junto a um poço, que é o poço de Jacó, a fonte de Jacó. E seus discípulos deixaram sozinhos, porque eles tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus ali, estando ali à beira daquela fonte, daquele poço, chegou até ali uma mulher, a mulher samaritana, para tirar água daquela fonte. E Jesus, cansado, como disse da viagem, ele disse àquela mulher: dá-me de beber. Jesus, sendo ele judeu, e a mulher samaritana, ele disse: dá-me de beber. E aquela mulher, olhando para ele, como ele sendo judeu, ela disse: como tu, sendo judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Disse aquela mulher ao Senhor. E ele, respondendo a ela, disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Bem, vemos aqui que não podemos passar por cima de certas palavras. O que eu pude entender através dessas palavras aqui, desse texto, até aqui, é que o Senhor, Ele nunca, jamais fará, Ele não fez acepção de pessoas. Ele não se importou se ela era samaritana. Ele não quis saber de onde ela vinha, o que ela fazia. Eu vejo que aqui Jesus começa a evangelizar aquela mulher, começa a pregar para ela, começa a falar para ela acerca da água da vida. Ele começa a falar para aquela mulher, pregar para ela. E nisso desperta a curiosidade no coração dela. Aquela mulher, ela ouvindo aquelas palavras de Jesus, ela disse a Jesus, ela teve curiosidade, ela perguntou a ele sobre essa água da vida. E junto com essa curiosidade veio a sede por essa água. Aleluia. E ela disse a Jesus, pediu para ele dessa água, que ela tinha interesse em ter essa água, porque ela não queria mais ter sede. E Jesus, falando a ela, ele respondeu, explicando para ela a respeito da água da vida, ele disse àquela mulher: qualquer que beber desta água, a água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água jorrada para a vida eterna. Disse Jesus àquela mulher. E ele disse que ela, curiosa, ela querendo tomar dessa água, porque ela não queria mais ter sede, ela disse ao Senhor que queria beber aquela água, e o Senhor disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Creio que Jesus estava testando a sinceridade daquela mulher. Sabendo ele já da sua vida, sabendo ele de tudo que ela tinha feito,
ele disse a ela, ele testou aquela mulher, a fidelidade dela. Às vezes Deus nos testa no dia a dia a nossa fidelidade. Deus testa a nossa veracidade com Ele. Ele quer saber se nós estamos sendo sinceros de coração. Ele quer saber se nosso compromisso com Ele, com a palavra dEle, com a obra dEle é sincera. Aquela mulher foi sincera. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus respondeu: ela disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, que agora tem, não é seu. Aleluia. E Jesus, então, essa mulher, vendo aquelas palavras de Jesus, Jesus tinha falado sobre a vida dela, a respeito dos maridos, sobre a vida dela, o que tinha acontecido na vida dela. Ela não conhecera ainda que Jesus era o Messias, que havia de vir, que era o Cristo que havia de vir à terra, que os profetas anunciavam. Ela não tem esse conhecimento ainda. Ela disse a Jesus: vejo que você é profeta, vejo que o Senhor és o profeta. E no versículo 20 ela vai dizer, trazendo para a nossa linguagem de hoje, trazendo para a nossa linguagem de jovens aqui, eu creio que ela quis, não perdão a palavra, mas passar na cara de Jesus. Ela quis tacar na cara dele. O que ela disse? Ela falou: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Jesus respondendo àquela mulher, ele disse: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esses adoradores que Jesus está querendo hoje em dia. É esses adoradores que Deus está querendo que nós sejamos para com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Deus. Em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele está procurando, irmãos, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqui, quando Jesus falou para aquela mulher a respeito que todos terão liberdade, nem nos montes, nem em Jerusalém precisarão adorar, mas terão liberdade de adorar a qualquer hora. É o que nós temos hoje, porque quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do templo, para que nós hoje possamos ter a liberdade de adorar a Deus, ao Senhor, no trabalho, em casa, em todo lugar que estejamos, nós tenhamos a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a mulher, ainda não tomando conhecimento que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, ela disse a ele: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo a respeito dos mistérios do céu, tudo a respeito dos mandamentos de Deus. E Jesus respondeu àquela mulher e disse: eu sou, eu que falo contigo. Se a gente olhar para essa passagem, para essas palavras que foram ditas entre Jesus e aquela mulher, creio eu que aqui, em menos de 20 minutos, Jesus, ele evangelizou aquela mulher, ele pregou para ela, ele ensinou a ela acerca da água da vida. Ele não fez acepção de pessoas, ele não quis saber se ela era samaritana, não quis saber a procedência dela. Glória a Deus. E com essas simples palavras, vemos que, quando falamos palavras verdadeiras, quando as palavras que são direcionadas de Deus, que saem da nossa boca com a direção do Espírito Santo, essas palavras, elas produzem, elas ficam no coração, elas não saem ao vento. Elas ficam no coração. Eu vou dar um breve testemunho que aconteceu comigo. Um certo dia eu estava na casa de um irmão, e lá esteve presente um pastor e uma mulher, a mulher dele, a esposa dele. E essa esposa dele, ela, com poucas palavras, que até hoje eu guardei para mim no meu coração, eu não tinha reconciliado ainda, não tinha voltado para Jesus. Aquela irmã, ela falou assim: o quanto eu me arrependo de não ter aceitado esse Jesus antes. Com aquela alegria, com aquela convicção, ela falou aquilo. E aquilo eu tomei para mim no meu coração, aquelas palavras ficou remoendo dentro de mim muito tempo. Eu fiquei pensando: meu Deus, mas como essa mulher fala com tanta convicção? Que alegria é essa? De onde vem essa segurança dela toda? Vendo que palavras, quando são direcionadas no Espírito Santo, quando sai da nossa boca com verdade, quando sai da nossa boca, a verdadeira palavra que sai do coração, ela não sai, ela não entra no ouvido e sai no outro, não, ela fica no coração
aqueles que ouvem. Aleluia. Então Jesus dizendo essa palavra a essa mulher, ensinando ela, evangelizando, eu vejo Jesus como um evangelista, como ele um profeta, um missionário pregando a palavra de Deus, ensinando aquela mulher. Com poucas palavras ele fez ela crer que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E aqui no capítulo, no versículo 27, que é uma pequena... E nisso chegou os discípulos que vinham da cidade com os mantimentos. E eles chegaram e viram Jesus conversando com a mulher samaritana. Lembrando, Jesus sendo judeu e a mulher samaritana, porque naquele tempo os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Eles não questionaram o mestre, eles não questionaram Jesus, perguntando a ele: que perguntas? Por que fala com essa mulher? Por quê? Porque discípulos, eles tinham reverência, os apóstolos tinham reverência, eles tinham respeito com aquele que era o seu líder, com aquele que era o mestre. Hoje em dia, irmãos, eu vejo por aí pessoas que às vezes até faltam com respeito mesmo. Nós devemos sim satisfação ao nosso pastor, devemos satisfação ao nosso líder, mas devemos também respeitar a eles. Eu não estou falando para ninguém ouvir certas coisas e ficar calado, ver que é errado, mas a sua hora oportuna, quando for a sua vez de falar, fale aquilo que você acha que é certo e errado. Lá em Tiago 2, capítulo 1, versículo 19, Tiago diz assim: irmãos, sejam todo homem pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar. Então nós devemos saber a nossa hora de ouvir e a nossa hora de falar. Os discípulos aqueles não questionaram Jesus. Eles não questionaram, não perguntaram a ele por que ele falava com aquela mulher. Aleluia. E logo mais à frente, no versículo 28, aí vem o tema da minha mensagem de hoje, que é a renúncia e a transformação. Aqui no versículo 28 vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha a transformação na vida dessa mulher em poucos, em menos de 30 minutos. Jesus evangelizou, Jesus pregou a ela, aquela palavra, ela cresceu no coração da mulher, ela frutificou. Eu vejo aqui como uma renúncia, ela deixou tudo o que estava fazendo, o que viria a fazer, ela creu naquelas palavras de Jesus, ela creu que ele era o Messias, que ele era o Cristo, e ela foi até a cidade pregar. Aleluia. Aí ela já foi transformada, ela foi crendo, ela foi pregar a palavra de Deus, ela foi falar de Jesus, falar aquilo que ela cria. Aleluia. Ela foi já transformada, a vida que ela transformou, por quê? Porque ela creu. Ela creu na palavra de Deus. Aleluia. Se nós analisarmos a Bíblia, a gente pode, Oséias, capítulo 6, versículo 3, na parte A do versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se nós analisarmos só essa passagem aqui, analisarmos o que Jesus fez na vida dessa mulher, através das palavras dele, através do ensinamento sincero dele, puro, transparente, que ele disse àquela mulher, nós pegamos isso trazendo para o dia de hoje, para nossas vidas. Tentamos ser pelo menos 10% que seja disso aqui que Jesus fez àquela mulher, o que ele pregou para ela. Crendo ela em tudo que ele disse, ela renunciou o que estava fazendo, deixou o que estava fazendo, o que ia fazer, para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho de Cristo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver, eu tenho para mim como referência de renúncia. Creio eu que o paralítico do tanque de Betesda, todos os irmãos já conhecem, devem conhecer, leitores da Bíblia. Aquele paralítico, creio eu que ele poderia muito bem se conformar com a situação que ele estava, ficar na sua casa. Creio que na casa dos pais dele, na casa que ele estava, ele tinha cuidado dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, mas ele não quis ficar lá. Ele renunciou aquele conforto. Por quê? Porque ele creu que haveria um milagre na vida dele. Ele teria que sair dali, renunciar aquele comodismo, vamos dizer assim, aquele certo conforto na casa dele, para ir em busca do milagre, em busca da transformação na vida dele, porque ele queria. Ele não se conformou em ficar ali, mas ele creu dentro dele que ele saindo dali, ele ia no tanque de Betesda, porque quando o anjo descia, agitava as águas, quem entrasse era curado de qualquer enfermidade.
ele havia enfermo, ele era paralítico, ele se encontrava ali há 38 anos. Ele esperou 38 anos. Às vezes, nós queremos algo de Deus, buscamos, oramos, consagramos a nossa vida, mas às vezes Deus quer mais de nós. Ele não quer só isso. Como é que está a sua vida? O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho renunciado? O que eu tenho feito? O que eu tenho tirado da minha vida? Aquilo que não agrada a Deus. Às vezes o simples detalhe na sua vida é que Jesus não opera na nossa vida, que Jesus não confirma o seu ministério, Jesus não te batia no Espírito Santo, não te renova. Esse homem, ele se encontrava ali enfermo, ele creu que ele ia ser curado. E Jesus, havendo passando por ali, ele soube desse homem que estava lá. E ele foi, chegou e perguntou a esse homem: quer explicação? E o paralítico respondeu: Senhor, meu problema é o tanque, porque toda vez que a água é agitada, o anjo desce, não tem um homem sequer que me leva até lá embaixo. E quando eu tento descer, ele não desce à minha frente. E Jesus disse àquele homem: levanta-te, toma tua cama e anda. Ele foi curado. Olha a fé desse homem, ele foi curado. Ele esperou 38 anos. 38 anos por esse milagre. E logo mais à frente nós já vamos ver a transformação da vida desse homem. No versículo 15 já vai dizer que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Olha, ele passou de um paralítico, de um enfermo, a um adorador, a um pregador da palavra de Deus. Ele foi anunciar Jesus. Aleluia. Aos judeus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho para mim como, me vem a lembrança até um hino agora que fala sobre, aquele que fala, deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Eu tenho para mim como Jesus deixou pela sua glória. Olha que exemplo de renúncia. Olha que exemplo de renúncia. Ah, irmão, mas Jesus era 100% como 100% Deus. Sim, mas tudo que nós sentimos hoje, sede, cansaço, dor, ele sentiu. Ele era homem também. Eu tenho isso comigo como uma renúncia. Eu penso assim, eu creio assim na palavra de Deus. Jovem, nós queremos ser usados? Queremos. Eu creio que tem uma diferença entre Deus vai te usar e Deus quer te usar. Ele quer te usar, Ele quer nos usar. Não é à toa que estamos aqui. Não é à toa que Jesus sustentou aqui até hoje. Deus quer nos usar, mas Ele vai usar se nós pagarmos o preço. Vai usar se nós santificarmos, se nós matarmos, sacrificarmos a nossa carne e servir a Ele com fidelidade, porque Ele quer, primeiramente, antes de tudo, Ele quer um adorador. Deus, Ele quer pregador, Ele quer cantor, Ele quer música, Ele quer sim para a obra dele, quer, mas antes de tudo Ele quer um adorador. Podemos ser um adorador pregando, podemos ser um adorador cantando, podemos ser um adorador sendo músico. Primeiramente Ele quer um adorador que o adore em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e são essas palavras que Deus me deu esta noite, que eu tinha passado para os irmãos. E queria dizer que Deus continue abençoando a todos. E vamos orar um pelos outros. Porque a Jesus mesmo no Testamento Ele disse, o segundo mandamento, diferente ao primeiro: primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se entre nós houvesse um amor verdadeiro, um amor puro entre nós, se nós conseguíssemos ver a alma da pessoa, a alma do próximo, amar a alma do próximo como a nós mesmos, eu creio, irmãos, que onde tem o amor, onde o amor prevalece, o amor sincero prevalece, não tem nada que atrapalhe. Eu creio que não tem nada que atrapalhe. Então vamos amar o próximo como nós mesmos. Vamos ter mais amor pelas almas. Glória a Deus. Vamos olhar as almas que estão por aí. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.